Para quem quiser conhecer um pouco a respeito da realidade da transexualidade, eu indico muito esse livro, Viagem Solitária, Memórias de um Transsexual 30 anos depois, que é do João W. Nery, que é um transhomem, e foi a primeira pessoa transexual a ser operada no Brasil, numa época em que a cirurgia de redesignação sexual era considerada cirurgia de mutilação. O João é de Niterói, ele é, portanto, aqui, carioca, e tem um trabalho muito importante no país, é um grande ativista dos direitos, inclusive está tramitando no Congresso uma lei chamada Lei João W. Nery, que é exatamente para dar às pessoas o direito, que agora já foi conferido pelo Supremo Tribunal Federal, de alterar o nome sem a necessidade da cirurgia de redesignação sexual, pois nem todas as pessoas transexuais sentem a necessidade ou desejam fazer a cirurgia de redesignação e a grande maioria não tem acesso, né? Então, João é uma pessoa muito querida e ele conta a história dele aqui nesse livro e é muito importante para conhecer. Também gostaria de falar a respeito das crianças trans, assim como também a respeito do trato da família com estas questões. Então, primeiro vamos falar de família. Não, vamos começar falando das crianças trans. As crianças trans são crianças que são transexuais, ou seja, já manifestam a transexualidade desde bastante novo. Isso não é obrigatório. Uma pessoa pode crescer, por exemplo, achando que é homossexual e só mais tarde na vida entender ou perceber que aquilo que sente é a transexualidade. Sobretudo, isso aconteceu numa época em que não se tinha muita informação pública a respeito da transexualidade, em que o termo ainda era novo e muitas pessoas transexuais ainda não se reconheciam como tal. Muitas se reconheceram com alguém descrevendo a situação e falam, mas é exatamente isso que eu sinto, é exatamente dessa forma que acontece comigo. E as pesquisas demonstram que tanto as pessoas homossexuais quanto as pessoas trans, em uma boa parte delas, já sentem selo desde a primeira infância. As pesquisas com a homossexualidade mostram que as pessoas relatam perceber algo diferente a partir dos 5 anos de idade. Com as pessoas trans podem acontecer até antes disso, como por exemplo foi o caso do Highland, que é esse menino aqui, né, que é um menino trans. Ou seja, nasceu menina e desde pequeno se identificou com o sexo feminino. Eu já conto a história dele para vocês. É importante que eu diga o seguinte a respeito da transexualidade para vocês entenderem o contexto todo. Quando eu publiquei o livro Homossexualidade, em 2012, como aquele livro ele estava objetivando trazer uma sintonia com a ciência e conceitos novos para o nosso movimento espírita, eu fui muito fiel aos conceitos científicos da época. E ao ser muito fiel aos conceitos científicos da época, eu coloquei no livro, no primeiro capítulo, os conceitos da transexualidade que até aquele momento vigoravam, que naquela época era chamada de transexualismo como um diagnóstico psiquiátrico. Fazia parte do CID-10 e do DSM-4. CID é o Código Internacional de Doenças e o DSM é o Manual Diagnóstico e Estatístico em Saúde Mental, que naquela época estava no número 4. Ambos traziam o transexualismo como um diagnóstico dentro dos transtornos de identidade de gênero. Mas o que está acontecendo hoje com a transexualidade é o que aconteceu na década de 70 com a homossexualidade. Ou seja, as pesquisas estão demonstrando não haver nenhuma alteração psíquica ou nenhuma perturbação ligada à identidade de gênero e está sendo retirada do Código Internacional de Doenças. Já saiu do DSM, porque já foi publicado o DSM-5, então já saiu do DSM, no DSM-5 não tem mais esse conceito, e no CID-11, que vai ser publicado provavelmente ano que vem, vai provavelmente sair também, segundo as pesquisas apontam. O conceito que tem hoje no DSM é o conceito de disforia de gênero. O que é disforia de gênero? É sofrimento em relação ao gênero. Significa que a pessoa tem uma percepção de que ela é de um sexo psíquico e o seu corpo biológico é de outro.
Isso determina graus variados de disforia de gênero, ou seja, de sofrimento em relação a essa percepção. Há transexuais que sofrem isso em grau intenso, a ponto de rejeitar completamente o seu sexo biológico, e há pessoas trans que não, que sofrem menos essa disforia de gênero, que aceitam a sua expressão transexual, sobretudo agora que tem uma cultura de um grupo transexual que afirma a autoestima transexual, a identidade transexual, os direitos transexuais. Então, cada vez mais as pessoas trans se sentem mais à vontade para se manifestarem como pessoas trans e não sofrem a disforia porque não se obrigam a entrar naqueles estereótipos de gênero do binarismo que existia tão marcadamente até algum tempo atrás. Então, hoje o diagnóstico do DSM não é de transexualidade. Transexualidade não é mais diagnóstico psiquiátrico. Transexualidade é uma condição da sexualidade daqueles que têm uma identidade de gênero distinta do seu sexo biológico. Hoje no DSM, o que tem é disforia de gênero, ou seja, o sofrimento relativo a uma percepção distinta da identidade e do corpo biológico. Por que eu estou explicando isso para vocês? Primeiro, para explicar para vocês que eu mudei o capítulo 1 do livro Homossexualidade. Quando eu publiquei, então, ele continha as definições do DSM-4. E nessa última edição, que agora já está sendo vendida para vocês, eu já retirei as definições do DSM-4 e deixei apenas as definições atuais, que são aquelas, inclusive, que nós acreditamos que são apenas a descrição da transexualidade sem nenhuma classificação dentro da medicina ou da psicologia, porque não necessita de nenhuma classificação médica, né? O que a medicina fez até hoje é só classificar como um rótulo psiquiátrico sem oferecer nada a respeito disso. O que infelicita muitas pessoas trans, porque coloca não só como uma doença, como submete todo o tratamento à necessidade de aprovação médica, etc. Com relação à disforia de gênero, então, muitas crianças manifestam disforia de gênero. Significa que muitas crianças manifestam algum desconforto ou algum sofrimento em relação àquele gênero do qual pertence. A grande maioria dessas crianças que apresenta disforia de gênero não é criança trans. A maioria tem uma disforia transitória, impermanente, que é devido à cultura, à sociedade, à família, a outras condições que não são as condições da transexualidade. As crianças trans têm uma disforia de gênero que é permanente, consistente e congruente. Permanente significa não muda com o passar do tempo. Consistente e congruente em todas as áreas da vida, tem sintonia com todas as situações da criança. Então, as crianças trans, elas manifestam sofrimento com o vestuário, com os brinquedos, com a forma como são tratadas. Elas não simplesmente se identificam, não é um caso de uma menina que gosta de brincar de bola, por exemplo, e não manifesta alegria em estar com os brinquedos socialmente atribuídos a meninas. Não, isso é uma coisa comum, inclusive, até porque os brinquedos não têm sexo, não é? Mas a criança trans, ela sente um sofrimento em ser tratada daquele sexo biológico o qual ela nasceu e o qual lhe foi atribuído ao nascimento. E este sofrimento ele é permanente, ele segue ao longo do tempo em todas as áreas. Então, o Hyland é essa criança trans que nasceu surdo e a sua mãe escreveu esse livro, né, que infelizmente só tem no inglês ainda, chama Raising Hyland, Our Story of Parenting a Transgender Child with No Strings Attached. Significa a nossa história como pais de uma criança transgênero sem nenhuma amarra, sem nem nada que limite, né, essa parentalidade, ou seja, com amor incondicional, de aceitação incondicional para essa criança. Esse é um livro lindíssimo. Para quem lê inglês, por favor, leia esse livro, porque a história do Hyland é muito sensível, contado pela sua mãe, que é Hilary Whittington, e uma pessoa hoje, uma grande ativista nos Estados Unidos a respeito desse assunto. O Hyland, então, nasceu com 2 anos de idade, sendo tratado como uma menina, e surdo. Nasceu com 2 anos de idade. Nasceu surdo e até os 2 anos de idade, então foi tratado como uma menina porque não ouvia. A partir do momento que fez o implante coclear e começou a ouvir,
o Hyland começou a manifestar um intenso sofrimento em ser tratado como menina, uma não identificação completa. O que foi uma dificuldade muito grande para a família, porque uma família protestante, uma família comum dos Estados Unidos, sem nenhum conhecimento da sexualidade nessa área. Primeiro acharam que foi problema deles, problema de educação, problema espiritual, até perceberem e conhecerem a transexualidade e entender que o filho era realmente transexual e inclusive decidir por acolher o filho como um filho transexual e permitir que ele fosse tratado como uma criança trans, o que trouxe um desenvolvimento na autoestima e no desenvolvimento pessoal do Hyland enorme, que hoje é uma criança extremamente bem adaptada, não demonstra sofrimento nenhum em relação ao seu gênero, consegue inclusive lidar com a questão trans publicamente, falar disso e lidar, e é hoje também um dos símbolos nos Estados Unidos. Então, quando as crianças são verdadeiramente trans, elas precisam ser respeitadas e tratadas do seu gênero psíquico e não do seu gênero biológico. Claro que isso demanda tempo de acompanhamento com uma criança, não só da família como das pessoas que acompanham essa criança, para saber se essa se trata mesmo de uma criança trans. Mas aí entra naquelas polêmicas que hoje em dia se discute muito, do uso de banheiro na escola, da criança ser tratada, usar a roupa do seu sexo biológico, do seu sexo psíquico e ser tratada por aquele sexo psíquico. Essa, gente, é uma necessidade das pessoas trans e é um direito que não pode ser negado a elas. O direito das pessoas trans não ameaça o direito das pessoas cisgêneras. As crianças trans não são ameaças às pessoas cisgêneras, muito pelo contrário. As pessoas cisgêneras são uma grande ameaça às pessoas trans, porque são as pessoas cisgêneras que violentam as pessoas trans, são as pessoas cisgêneras que não aceitam as pessoas trans, são as pessoas cisgêneras que obrigam as pessoas trans a usar o banheiro do seu sexo biológico, no qual elas se sentem extremamente desconfortáveis. Então, hoje em dia tem uma discussão muito enviesada e muito adulterada sobre essa questão. As pessoas geralmente perguntam assim: Andrei, o que você fala sobre ideologia de gênero? Eu digo, não falo nada. Afinal de contas, ideologia de gênero é um termo criado pelo setor político para poder deturpar a compreensão a respeito dos conceitos de gênero. Então, sobre ideologia de gênero, eu não perco tempo falando. Agora, se você quiser que a gente converse sobre gênero, a gente conversa à vontade. E dentro da discussão de gênero, que inclusive implica muito mais na discussão do masculino e do feminino, do qual a mulher é a maior vítima, porque as imposições de gênero afetam sobretudo a mulher, dentro dessa discussão cabe também a compreensão das pessoas trans. E o entendimento e o respeito às pessoas trans como deve ser. Então, por favor, não mordam a isca. Não mordam a isca de ficar discutindo ideologia de gênero, porque não existe essa ideologia. Essa é uma questão política. E uma questão política nós não discutimos dentro dos arraiais espíritas. No espiritismo nós discutimos ciência. E ciência não é ideológica. Ciência é baseada em pesquisa, em conhecimento, e é tão aberta ao conhecimento que muda de acordo com a mudança da evolução do pensamento e do conhecimento a respeito daquilo. O que precisa saber é que existem diferentes e distintas identidades de gênero e que todas necessitam ser respeitadas, porque todas são dignas como filhos de Deus que são. E as crianças trans também precisam ser respeitadas como crianças trans, quando verdadeiramente o são. Se se está na dúvida, deve-se buscar ajuda. Buscar profissionais competentes que conheçam a esse respeito disso, porque não são todos que conhecem. Não basta ser psicólogo, tem que ser um psicólogo com conhecimento de causa. Não basta ser médico, tem que ser um médico com conhecimento de causa. Não basta ser um educador, tem que ser um educador com conhecimento de causa, para que aquela criança seja verdadeiramente ajudada. Eu lembro que quando eu publiquei o livro Homossexualidade, uma mãe, que hoje é uma amiga muito querida, me escreveu, não me conhecia na época, falou assim: Andrei, eu adotei uma menina que hoje tem 6 anos de idade. Ela manifesta um sofrimento em ser chamada de menina. Ela quer ser chamada pelo nome dela no masculino. Ela tem um nome que dava para usar no masculino e no feminino, então ela quer ser chamada pelo nome dela no masculino, quer usar roupas masculinas. Eu estou achando que é uma criança trans. Eu estou te ligando porque eu gostaria de saber se você me indica que ela faça a hormonioterapia, porque afinal de contas eu quero que ela seja tratada com o máximo de respeito caso ela seja verdadeiramente trans. E eu falei com ela: muita calma nessa hora. As coisas não são rápidas assim. Primeiro, não se faz hormonioterapia em criança. Só se faz hormonioterapia a partir da adolescência.
em adolescentes trans. Só depois do estágio 2 de Tanner, do desenvolvimento sexual. Significa quando as mamas começam a aparecer na criança, os pelos começam a aparecer, que é um indicativo do ciclo hormonal quando há a fase. Para essas crianças que são verdadeiramente trans, a hormonioterapia é um grande auxiliar no processo do tratamento. Porque as pesquisas demonstram que os sinais da puberdade, como por exemplo a menstruação em homens trans, ou os sinais da puberdade masculina em mulheres trans, são um agravante da disforia de gênero. Pasmem vocês de saber que 40% dos adolescentes trans tenta suicídio até os 20 anos de idade. 40%. Pelo quê? Pelo sofrimento em não aceitar o sexo biológico no qual está reencarnado. E você olhar para isso e dar uma resposta simplista de a rebeldia do espírito em não se aceitar, é uma resposta muito superficial, que só agrava o sofrimento destas pessoas, que não as acolhe, não as ajuda e apenas enfia o dedo na ferida, abre roda, sem compaixão. Um dia, conversando com um jovem trans, ele virou assim: na minha casa espírita me dizem que eu nasci no corpo feminino e eu tenho que ser mulher. Ora, Deus não me colocou no corpo feminino, Deus me colocou numa experiência trans. E eu me amo como tal. Eu fiquei muito tocado por essa fala. É um palestrante espírita. Ele falou: Deus me colocou numa experiência trans e para mim tem sentido a experiência trans. Eu acolho a experiência trans na minha vida como sentido. Me obrigar a me comportar como meu sexo biológico é extremamente sofrido. Para mim só traz sofrimento psíquico. Não me ajuda em nada no processo evolutivo. Então a hormonioterapia para pessoas que são verdadeiramente trans, ela é um promotor de bem-estar e ela ajuda a diminuir o sofrimento psíquico, diminui as taxas de depressão, diminui as taxas de tentativa de suicídio. Mas então eu falei para aquela mãe: muita calma nessa hora, porque não é hora de fazer isso. É hora primeiro de saber se trata verdadeiramente de uma criança trans. Se você já acolhe ela como uma possibilidade de ser, então trate ela no masculino, permita que ela use as roupas que deseja, acompanhe para ver como é que vai ser. Acontece que aquela menina, quando fez 7 anos, mudou. Que é um momento em que consolida, o primeiro setênio, consolida o processo reencarnatório, e aquela identificação que ela tinha, que levava aquelas características, desapareceu. E ela mostrou adaptada ao sexo feminino, a ser chamada pelo sexo feminino, etc. E percebemos então que não se tratava de uma criança trans. As crianças que são verdadeiramente trans não fazem essa virada, elas são permanentes, é constante este movimento. E para estas está muito bem indicado. Já a cirurgia é uma decisão que só adulto toma, adolescente não faz cirurgia. Quem faz cirurgia é adulto, quando tem direito de escolha, de decisão sobre si mesmo e, portanto, pode decidir o que quer para a sua própria vida e buscar e tomar as decisões inerentes a isso, como por exemplo retirar as mamas, no caso dos homens trans, ou o útero e o ovário, ou fazer a redesignação sexual, que é o nome correto para aquilo que é popularmente chamado como mudança de sexo. Não existe mudança de sexo. O sexo biológico continua o mesmo a encarnação inteira. O que existe é uma adequação da genitália ao sexo psíquico. Por isso a cirurgia chama-se cirurgia de redesignação sexual. Mudança de sexo é um termo inapropriado. Ninguém faz mudança de sexo. Então, o Hyland então foi tratado como menino, a mãe permitiu, e a mãe percebeu a gravidade quando o Hyland, com pouco mais de 3 anos e pouco, virou para ela e disse assim: mamãe, eu estou só esperando vocês morrerem para que eu possa cortar o meu cabelo. E falou isso com grande sofrimento. Na hora que ela percebeu o quanto que o filho sofria por ter que usar cabelo longo de menina, e que desejando que a família morresse para que pudesse ter a liberdade de fazer com ele o que estava consentâneo com a sua intimidade, os pais permitiram que ele cortasse o cabelo e fosse tratado no masculino, e a felicidade deles foi muito grande. Claro que uma grande luta, ela narra até hoje essa luta que é por conta da diferença. Eu traduzi e coloquei no meu livro Transsexualidade a carta que ela enviou para os familiares e para a escola, informando os passos que eles seguiram até reconhecer o Hyland como transexual, o porquê decidiram respeitar, o que esperavam das outras pessoas em relação a isso e o impacto que isso tinha. Uma carta linda.
Por isso eu fiz questão de traduzir e colocar no livro. E nós estamos fazendo um esforço para traduzir esse livro para que ele seja publicado no português, né? Porque é um livro que fala muito ao coração. Então, gente, ao discutir as questões de gênero, aprendamos a ser inclusivos e a respeitar as diversas diferenças. O respeito às crianças trans não ameaça nenhuma criança cisgênera. Mas a defesa das crianças cisgêneras sem respeito às crianças trans violenta profundamente as crianças trans. Então isso precisa ser aprendido, respeitado, não só para uma discussão na escola, como em qualquer lugar. E as pessoas dizem assim: Andrei, você acha que a gente deve ter banheiro que respeite a questão transgênero? Sim, deve ter banheiro que respeite, por exemplo, uma não definição de gênero, ou que as pessoas trans possam seguir nos banheiros da sua identidade psíquica, porque elas não ameaçam, representam violência nenhuma para os outros, mas elas serem obrigadas a usar o ambiente do seu sexo biológico, sim, elas são ameaçadas de serem violentadas no bullying ou violentadas mesmo na agressão física, não é? Que a maioria se arvora o direito. E vocês sabem como que as crianças podem ser bastante cruéis nesse sentido. Mas muito antes da discussão na escola, onde precisa começar a discussão? Em casa, nas famílias, nos professores. Como que você quer que tenha discussão na escola se nem os professores estão capacitados para fazer discussão sobre gênero? Se na hora que a gente propõe as coisas são sempre polarizados, ou muito para um lado ou muito para o outro. Então nós espíritas não podemos ter polaridade. Nós espíritas precisamos aprender a trilhar o caminho do meio, porque esse é o caminho do equilíbrio, o caminho da compreensão, do entendimento, sem paixões políticas, seja de time A, de time B, mas com compaixão pelo Evangelho, pela inclusão, pelo respeito, porque essa sim é a paixão que deve encher o nosso coração. É a paixão da amorosidade que acolhe, que ampara. Então, quando uma pessoa se revela homo ou trans em uma família, ela joga uma bomba atômica na família. Por quê? Porque morrem idealizações, sentimentos que tinham em relação àquela pessoa, sonhos que os pais tinham muito antes daquela pessoa existir. É preciso que as famílias saibam que ninguém reencarna homo ou trans em uma família por acaso. E que nós também saibamos disso, para respeitar as famílias onde as pessoas têm qualquer característica de diferença. Uma característica de um membro da família de diferença constela a necessidade do grupo inteiro. A necessidade de um é a necessidade de todo aquele grupo que se encontra reencarnado e reunido ali. Então, quando um filho ou uma filha conta da sua homossexualidade, da sua transexualidade, os pais sofrem. Os pais passam por todas as fases do luto que a doutora Elizabeth Kubler-Ross, psiquiatra suíça radicada nos Estados Unidos, estagiou quando estudou a morte. A fase da negação, da raiva, da barganha, da tristeza, até chegar na fase da aceitação. Há pais que ficam presos em uma fase, como por exemplo a da raiva ou da barganha. Na negação, negam o que está acontecendo. Na raiva, tentam agredir ou punir. Na barganha, tentam chantagear. Se eu te der um carro, você muda de ideia? Né? Se eu fizer isso para você, as trocas. Ou a gente tenta barganhar com Deus, né? Senhor, pelo amor de Deus, me livra disso que eu te faço aquilo. São as barganhas psicológicas. Depois vem a tristeza. Não adianta negar, não adianta ter raiva, não adianta barganhar. A situação é essa. Depois da tristeza é que vem a aceitação. Há pais que passam rápido por esta fase, há pais que ficam sofrendo nessas fases. Se você é atendente fraterno, acolhedor fraterno, você precisa aprender a reconhecer em qual fase a família está na hora que ela vem no acolhimento fraterno nesse momento. O que ela está falando para você? Ela está negando? Ela está com raiva? Ela está barganhando? Ela está triste? Ou ela está no processo de aceitação? E você precisa ajudar ela a entender que todas essas fases são normais, mas todas elas passam e precisam passar, quando o luto é bem elaborado. E um luto bem elaborado dura aí mais ou menos 2 anos. Não é uma coisa rápida. Não é algo. Tem famílias que fazem isso em pouco tempo. Tem famílias que levam tempo para poder fazer o processo. Os filhos precisam aprender a respeitar esse tempo dos pais. Porque os pais sonhavam coisa para aqueles filhos muito antes deles nascerem. Sonhava ter neto, sonhava casar, sonhava entrar na igreja, sonhava ser dessa forma. Mas os pais também precisam aprender a respeitar o sofrimento dos filhos. Muitas vezes os filhos só dão conta de falar: pai, eu sou homo, pai, eu sou trans, depois de ter passado por anos
de homofobia internalizada, de luta, de dificuldade para poder se colocar, para poder partilhar aquilo. E embora pais e filhos vivenciem um luto, nós precisamos lembrar aos pais que a responsabilidade deles é maior. Porque são os pais que têm o dever de acolher. São os pais que reencarnaram primeiro e não foi por acaso. Foi porque têm condições de acolher aquele espírito da forma devida que aquele espírito necessita. Então um dia eu vi duas mães virem pedir orientação espiritual no centro espírita do qual eu fazia parte a respeito deste assunto. Uma mãe muito arrogante e uma mãe muito humilde. A arrogante falou assim: meu filho tem um problema, quero uma orientação para ele para resolver esse problema, ele é homossexual. Vocês sabem que os espíritos, através da psicografia, trazem mensagens muito confortadoras, né? Muito doces, que falam ao coração, quando eles querem. Naquele dia ela pegou um espírito alemão. Os espíritos alemães têm a condição de, assim como o povo alemão, de falar as coisas sem rodeio. São objetivos, diretos. Nós brasileiros ficamos pensando, cheio de rodeio afetivo. O que vai pensar? Meu Deus, cuidado, fala assim, amansa. Não. Muitos povos europeus são objetivos. E as línguas alemãs, os países de língua alemã, mais ainda, né? Objetivo direto. Então, naquele dia, ela pegou um espírito alemão. No caso, o espírito Joseph Kleber. E a mensagem dele para ela foi: problema tem a senhora, procure tratamento, seu filho é normal. E ela buscou. E é interessante que depois ela nos confessou que ela, no íntimo dela, falou: eu só aceito uma mensagem se for do Joseph Kleber. Vai pedir, vai. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pede, não é? Por quê? Porque naturalmente ela era arrogante e só responderia a alguém que fosse firme suficientemente. Por que eu digo que ela era arrogante? Porque o filho tinha 24 anos e ela queria impor para o filho a condição que ela desejava para ele, sem respeitar-lhe a individualidade. Já uma outra mãe foi muito humilde. E essa disse assim: meu filho contou para mim que é homossexual, estou sofrendo muito. Gostaria de uma orientação para mim. E a resposta dos espíritos foi magnífica. Os espíritos responderam assim para ela: minha filha, a dor que você vive, se olhada isoladamente, é amarga como o fermento. No entanto, no contexto do bolo, é o fermento que dá o crescimento. Não olhe apenas para a sua dor e para aquilo que considera suas perdas. Olha para aquilo que será construído a partir dela. E então perceberás que a situação que agora te desafia e ao teu núcleo familiar é aquela que vocês elegeram e solicitaram antes da encarnação, como forma de levar e elevar a compreensão familiar para a fraternidade universal. Olha que lindeza de mensagem, não é? Não olhe só para a sua dor. Se você olhar só para a sua idealização perdida, pode ser amargo como fermento. Mas o fermento é um ingrediente no bolo. Qual bolo? O bolo da individualidade que cada membro da família tem, que deve ser respeitada, que não corresponde aos nossos sonhos, mas que vem para ter o seu próprio destino. E não está no contexto da família ao acaso, mas está no contexto da família para fazer todos crescerem, a ele próprio e ao grupo, como um grupo. E essa mãe fez um movimento lindíssimo de acolhimento, um movimento muito bonito de aceitação, e que se transformou para a vida dela em um movimento de muito aconchego no coração, né? Então vocês vejam a diferença nesses dois movimentos. Então é muito importante que nós, no acolhimento fraterno, estejamos prontos para dizer para estas famílias que tudo está tudo certo como é, que tudo tem um sentido, que tudo tem uma razão de ser, que nenhum grupo familiar é formado pelo acaso, não é? E que as situações todas podem se converter numa grande fonte de crescimento, numa grande fonte de progresso, numa grande fonte de maturidade espiritual
quando a gente permite que aquela condição de diferença possa ser um elemento transformador, possa ser um levedo que fermenta a massa. E é interessante esta imagem que os espíritos utilizaram, porque André Luiz diz em suas obras que o espírita verdadeiro é fermento que leveda a massa. Ele é um transformador do movimento, do espaço social, do ambiente social aonde ele se encontra. Então, as famílias entenderem, compreenderem, acolherem esse movimento, isto é extremamente importante. Muitas famílias perguntam assim: o que eu faço quando o meu filho disser que é homossexual? Eu costumo responder: a primeira coisa é não faça escândalo, não agrida, não bata, não puna, não manifeste sua raiva sobre aquela pessoa. Aprenda a lidar você com as suas decepções. Se você precisa de ajuda, vá buscar conhecimento para te ajudar, psicólogo para te amparar, trabalho que te dê informação correta para retirar suas crenças negativas e falsas a respeito desse assunto. Porque muitos pais sofrem porque pensam que o filho vai sofrer homofobia, porque pensam que vai modificar a expressão corporal, porque confundem com homossexualidade com transexualidade. Enfim, tem uma série de crenças dentro da cabeça dos pais que pensam que homossexualidade é coisa de gente pedófila, de gente pervertida, de gente doente, que é erro deles. Ora, são crenças falsas isso. Isso com conhecimento se dissolve. Mas para isso, precisa que os pais estejam abertos, não é? Para poder partilhar isso, buscar ajuda e ter a condição de saber bem acolher. Então eu geralmente digo assim: não faça escândalo. Segundo, saiba do que se trata. É um menino no início da adolescência, no meio ou no final? Porque no início da adolescência as crianças têm brincadeiras sexuais com o mesmo gênero sem que isso represente homossexualidade necessariamente. É a busca da identidade sexual, segundo a psicologia. No meio da adolescência, de que se trata? De uma criança que sempre sentiu ser diferente e agora está tendo coragem de te contar? Essa é uma criança estruturalmente homossexual. Ou de uma criança que está dizendo para você que quer experimentar a homossexualidade porque os colegas da escola são cabeça aberta, não tem rótulo e quer ser também. Essa é uma situação diferente. Aí já se trata de um comportamento transgressor da adolescência. No primeiro caso, a criança vai precisar ser acolhida. E a gente vai precisar fazer aquilo que Emmanuel orienta no final do capítulo 21 do livro Vida e Sexo. Dar a orientação educativa ao jovem ou à criança, da mesma maneira que se administra educação à maioria heterossexual. Mas se trata de um comportamento transgressor da adolescência, o adolescente deve ser ajudado a compreender como qualquer comportamento, seja na sexualidade ou fora dele, custa a ele um preço alto por fazer algo só para fazer parte do grupo, sem sintonia com a sua intimidade. Mas como que os pais vão saber diferenciar se trata de uma coisa ou de outra? Só com diálogo. E diálogo entre pais e filhos a respeito de sexualidade é um desafio. Tem até uma piadinha que diz que o pai chegou para o filho até suando frio depois de se preparar e fala: filho, vem cá, agora chegou o momento. Finalmente vamos conversar sobre sexo. O filho olha para ele compassivo, respira fundo, fala: pois não, pai, o que o senhor quer saber? Porque hoje, com um clique da internet, o jovem já sabe mais coisa do que o pai teve acesso a vida inteira. Eu lembro de um amigo jovem que o filho chegou em casa e falou assim: olha isso aqui, pai, que meu colega me mostrou, e mostrou o celular com uma prática sexual, que o pai olhou, falou: que é isso, meu filho? Isso não é para você ficar vendo não. Deletou o vídeo, etc, etc. O filho virou as costas, ele correu na internet para saber o que era aquilo. Porque ele nunca tinha nem ouvido falar que existisse aquela possibilidade de que se tratasse aquilo, mas o coleguinha estava lidando com isso na escola com o celular do outro. Então não adianta você limitar a internet, que ele vai ter acesso através dos colegas. Então você não limita simplesmente o acesso, você precisa educar. Educação sexual, que começa pelo exemplo que os pais dão para os filhos com a própria vivência na sexualidade, e essa é a educação mais importante, e se estende pelo diálogo que acolhe, esclarece e orienta a respeito das condições que envolve, não é? E a gente precisa orientar as pessoas na família a respeito disso.
porque senão a coisa fica muito complexa. Não adianta o pai querer que o filho aprenda a respeitar a mulher se ele trai a mãe e permite que os filhos saibam disso, se envolvam nisso e ajudem ele a ocultar aquela situação, como a gente vê tão frequentemente. Porque nessa mesma sociedade que discrimina homossexuais e transexuais, as estatísticas atuais nos indicam que 75% dos homens traem e 50% das mulheres. Segundo pesquisa da doutora Carmita Ábido, do Instituto de Sexualidade da Universidade de São Paulo, publicada num livro chamado Descobrimento Sexual do Brasil. 75% dos pesquisados. Que heterossexualidade é essa que olha para a homossexualidade como se fosse a orientação sexual adoecida? Adoecimento é falta de respeito em qualquer expressão de sexualidade. André Luiz diz com toda clareza no livro Sexo e Destino: à luz da lei de causa e efeito, a lei de justiça corre pela mesma conta para homossexuais e heterossexuais. No entanto, os heterossexuais são julgados com mais rigor por respirar no clima da maioria. Isso é muito interessante. Ou seja, as questões da homossexualidade ainda são tratadas com algum atenuante por se tratar do clima da minoria que é socialmente massacrado. Então nós precisamos ter esses conceitos e essas noções para bem acolher. Tá claro até agora, gente? Então essas são coisas que me perguntaram no intervalo que eu queria dizer. Tem mais pergunta aí? Calma, gente, acolhe o companheiro. Tá jogando no WhatsApp. Andrei, eu acredito que todas as questões já tenham sido respondidas por você. Mas talvez tem umas 3 aqui que te dariam ensejo de reforçar alguns conceitos. A primeira delas está muito... Ensejo é uma palavra tão espírita, não é, gente? Vocês já ouviram alguém que não seja espírita falar ensejo? Confrade, confreira. Nós temos tanto de palavra aqui só no movimento espírita, né? Vicissitude. Dá pra você fazer um serviço? Fala, Bruno. Então vamos lá. Um está vinculado ao assunto que você está concluindo aí nas suas falas. Seria mais ou menos assim: não existe um planejamento reencarnatório? Se aquela existência ela vem em determinado corpo, não seria necessário que essa pessoa vivenciasse essa experiência, vencendo o seu desejo? Interessante, porque tem vários conceitos nessa pergunta aí. Para começar, o conceito de que a transexualidade, porque aí está falando do corpo ou da homossexualidade, é só um desejo. E é como se fosse... Durante muito tempo no movimento espírita se falou que a homossexualidade era um vício comportamental. E era um vício em práticas sexuais do passado. Ora, muito cuidado com isso, gente. Homossexualidade não significa só desejo de se relacionar sexualmente com o outro, não. Homossexualidade é uma realização afetiva e sexual com alguém do mesmo gênero. Significa que a pessoa não quer simplesmente ter sexo com outra pessoa, ela quer se realizar na relação a dois com alguém do mesmo gênero. E isso é extremamente importante, não se trata de um desejo, se trata de afeto e de desejo. Por isso é o termo sexualidade, que engloba todas essas instâncias psíquicas. Segundo, o sexo biológico, ele determina uma escolha do espírito, que escolhe as próprias provas, escolhe o sexo que deseja, questões número 200 e seguintes de O Livro dos Espíritos. O próprio espírito escolhe no gênero que deseja encarnar de acordo com as provas por que haja de passar. No entanto, isso não significa que aquilo seja prova inalterada, prova imutável, situação que a pessoa deve enfrentar sem passar por nenhuma modificação. Por que a pessoa, se ela faz alguma alteração no corpo dela, ou se ela se adequa para estar mais em paz, não viver depressões, ao seu sexo psíquico que representa uma rebeldia àquele sexo que ela está vivenciando? Quem te disse que o objetivo dela encarnar naquele sexo foi viver aquele sexo e não viver o conflito que aquele sexo, que aquela situação representa para ela?
Os espíritos dizem claramente que, para uma boa parte de homossexuais, transexuais, se trata de uma prova reeducativa diante do abuso do afeto do passado. Assim como a maioria dos casamentos heterossexuais também se trata de casamento de prova devido a abusos afetivos do passado. Ou seja, muitas pessoas reencarnam naquela condição de dificuldade, seja no casamento heterossexual, seja numa condição homo, numa condição trans, como a prova que precisam. E aquele caldeirão fervente já é o núcleo de trabalho que a pessoa precisa. E se ela faz algo motivada pela autoestima, pelo desejo de se melhorar, pelo desejo de estar mais em paz e consentânea consigo mesma, a lógica nos diz que essa pessoa fica mais em sintonia com a lei ou menos? Por exemplo, se uma pessoa sofre bullying e tem uma autoestima muito baixa, uma pessoa heterossexual, aí ela se submete a uma cirurgia, por exemplo, ela tem a mama muito pequena, se sente envergonhada, aí bota uma prótese na mama para ficar com uma mama tamanho pequeno ou médio. Nem tem interesse de seduzir, ela quer sentir-se bem com o corpo que ela está. Você diz que essa pessoa está fugindo da prova dela? Você diz para essa pessoa que ela está rejeitando o corpo no qual ela reencarnou? Não, ela está movendo pelo quê? Pelo alto amor, buscando aquilo que ela sente ser necessário para sentir-se bem. Por que com a pessoa trans ou a pessoa homo é diferente? Então, nós temos que ter um cuidado quando a gente taxa essas regrinhas para o outro, primeiro porque a gente fica dando de Deus. Falando o que é o objetivo da prova para o outro. Completa. Quando só o outro pode saber o que é o objetivo para si mesmo. Segundo, a gente fica analisando muito superficialmente essa própria situação. Nós não dizemos nem que a pessoa tem ou não tem que fazer nenhuma alteração corporal. Nem que ela... Tem muitas pessoas trans que não querem fazer alteração corporal nenhuma. Se aceitam como pessoas trans e passam a vida inteira sendo trans com aquele corpo que tem. Mas se uma sente a necessidade de tirar a mama, porque todos os dias esmaga a mama com uma faixa, tamanha rejeição que tem, não aceita aquilo, e ela vai lá e tira a mama, você diz que ela está perturbada e está desequilibrada espiritualmente, está lesando, está fugindo da programação reencarnatória dela? Se você falar isso, você vai ter que falar a mesma coisa para a pessoa que reencarna com uma mama muito volumosa e faz uma cirurgia para mudança de tamanho volumétrico da mama, para poder não ter dor nas costas com uma mama grande que tem. Ou para uma mulher que faz uma cirurgia plástica para retirar a pele que ficou flácida depois de uma gestação de alguma coisa. Por acaso a gente fala para essas pessoas que elas estão alterando programação reencarnatória ou violentando a si mesmo? Não. Então a gente tem que ter cuidado em dar respostas sobre esta questão, porque por detrás das respostas que a gente dá tem o preconceito de que tem que a pessoa ser obrigada a viver um estado de repressão sexual. E o estado de repressão sexual não é estado de reeducação. Repressão é botijão de gás esperando a faísca. Repressão, uma hora explode. Agora, sublimação é outros 500. Sublimação é quando a pessoa pega aquela energia e aquele movimento e canaliza para outra situação. Mas quem deve escolher fazer isso, se está pronto para fazer isso, se deseja fazer isso, em que grau deseja, é a própria pessoa. E não uma regrinha para ela dizendo que ela tem que. Eu lembro de um jovem que chegou para nós no encontro de carnaval lá no Espírito Santo e disse assim, para educadores, no encontro com 500 jovens: eu sou homossexual, eu li nos livros que eu preciso sublimar, trabalhar com jardinagem e tomar banho gelado. Vocês estão rindo, mas era a orientação corrente no movimento espírita até pouco tempo. E eu estou disposto a fazer. Tem 1 ano que eu estou tentando, não mudou nada. Eu continuo desejando as coisas do mesmo jeito. Mas eu estou disposto a fazer. Quem é que me ensina? Um educador olhou para o outro. E eu estava junto, pensei, é mesmo, gente. Quem ensina para ele? Porque nós estamos dando prescrições para a vida alheia que nós não concordamos quando se trata daquilo aplicado na nossa própria vida. E se você sublima a energia sexual na sua vida e decidiu que você não quer viver mais a sexualidade na forma da troca da relação a dois e vai vivê-la numa doação ou qualquer coisa, e se você faz isso de forma equilibrada, você não tem tempo para ficar julgando o outro e obrigando o outro a fazer como você, porque você sabe o preço que isso te custa e o quanto tempo levou para você poder fazer isso. Agora, isso aplicado para o outro como uma regra é cruel. Então temos que tomar muito cuidado, porque não é tarefa do tendente fraterno, do acolhimento fraterno, ficar dando essas respostas para as pessoas, dizendo, faça, não faça. Ora, compete a você decidir. Você que vai saber o quanto é importante para você.
Eu estou aqui para te ajudar a você perceber que o alto amor é a diretriz que deve te guiar sempre. Porque você, como um filho de Deus, deve se tratar com dignidade e respeito. Se você se compreender à luz da imortalidade da alma, talvez você entenda essa experiência de maneira ampliada. E diante dessa compreensão e desse alto amor, você decide o que você quer fazer em sintonia com seu mentor espiritual e com a sua própria proposta reencarnatória. Afinal de contas, eu não a conheço e só você pode definir para a sua vida. A responsabilidade é de cada um, assim como nós damos a nós mesmos a responsabilidade de decidirmos sobre a nossa própria vida. Parece lógico isso? Sim ou não? Sim. A mim também parece. Próximo. Tem uma questão relacionada ao acolhimento, aqueles que chegam à casa espírita sofrendo inclusive agressão física derivada da opção sexual. É muito específico, né? Como auxiliar a essas pessoas que buscam a casa espírita e que sofreram inclusive agressão física derivada da opção sexual. Bom, a primeira coisa que eu preciso dizer é que não é uma opção sexual, é uma condição sexual. A maioria dos homossexuais, se lhe fosse dada o direito de optar se quer ou não ser homossexual, desistiria de sê-lo na primeira fase em que tem que enfrentar a sociedade para poder afirmar sua autoestima. Embora depois de ter enfrentado nenhum deles, que eu conheça, afirme desejar deixar de ser. Porque então quando para de classificar como sendo um problema, passa a se amar. Então não se trata de uma opção. Opção é um termo que vem do antigo pensamento da psicanálise antiga, como se fosse uma opção que a pessoa fizesse inconsciente ao longo da vida, ou consciente, fruto do processo educacional, e que estivesse sob o controle dela. Não está. A opção que é feita do ponto de vista psicanalítico, ela é sempre inconsciente, qualquer um de nós faz durante o desenvolvimento sexual, héteros, homos, qualquer situação, né? Então, não se trata de uma opção. Quem sofre violência doméstica, depende da situação, né? De que idade nós estamos falando? De alguém que já pode cuidar de si mesmo, se proteger e buscar ajuda, não é? Alguém que sofreu uma situação episódica, que não se repete, alguém que está sofrendo continuamente. Porque uma pessoa que sofre abuso doméstico continuamente, sem sombra de dúvidas, nós devemos ajudá-la a procurar os recursos de proteção que ela tem consigo mesma, na vida, seja uma mulher que sofre violência doméstica, uma mulher que apanha do marido, seja uma pessoa, um jovem ou um adulto, por conta da sua orientação sexual. Mas isso se trata de adultos, se trata de jovens, se trata de crianças, não é? Será que a gente pode conversar com os pais? Será que a gente pode ter acesso a essa família e talvez acolher os pais na dor deles, da não aceitação, das crenças deles? Então essas buscas têm que ser feitas para que a gente não interfira indevidamente na vida do outro, nem ultrapasse os limites que nos é dado dentro do acolhimento fraterno, mas busque de uma maneira criativa acolher a dor e auxiliar. O princípio que nos norteia é sempre do Evangelho. Então nós enfrentamos muitas situações difíceis no atendimento fraterno, no acolhimento fraterno, né? Situações que às vezes nós precisamos de indicar, como eu conversava com a companheira agora há pouco, precisa indicar um tratamento médico para que a pessoa possa ser contida dentro da sua violência, dentro da sua agressividade, sobretudo quando a pessoa tem um transtorno psicótico, tem delírios e alucinações frequentes, né? Ela representa verdadeiramente uma ameaça para o outro. Só o tratamento médico consegue verdadeiramente ajudar. Não fica perdendo tempo mandando psicótico tomar passe não, porque passe não melhora delírio e alucinação de paciente psicótico. Passe ajuda a acalmar um pouco, mas continua delirando do mesmo jeito. O que muda delírio de paciente psicótico é medicação antipsicótica, que é obrigatório. Então nós do espiritismo não podemos ter resistência com os tratamentos médicos. Precisamos indicar bem indicado quando se mostrar que é o caso, né? Uma pessoa deprimida precisa de tratamento. Não é só tomar passe e ouvir evangelho, não. Precisa de medicação, precisa de antidepressivo. Só depressão leve não precisa de medicamento. Depressão moderada a grave precisa. Tem ideação suicida, medicação obrigatória. Não fica perdendo tempo falando que ideação suicida é só processo obsessivo, não. Porque aquela pessoa pode passar ao ato em qualquer momento. Precisa de contenção química.
para ajudar a conter, inclusive, aquele processo obsessivo, que às vezes induz a pessoa ao impulso suicida, não é? Então, a aliança dos diversos conhecimentos ela é extremamente importante. Então, essa atitude diante de uma situação dessa depende da idade, depende do contexto, e a gente deve buscar entender e ver o contexto para poder agir. Alô. Uma pergunta aqui, na verdade mais de uma, muito relacionada à questão de como sensibilizar os trabalhadores da casa espírita que são muito resistentes a essa necessidade de acolhimento e, sobretudo, de respeito. Como que nós que estamos aqui hoje, que tivemos todo Como nós podemos sensibilizar? Dando exemplo, sendo respeitosos e sendo inclusivos, tendo falas respeitosas e inclusivas, não tendo medo de colocar esse tema nas pautas das nossas reuniões públicas. Porque o número de casa espírita que tem medo de colocar isso para ser abordado é grande. Mas, claro, isso não pode ser abordado por qualquer pessoa. Tem que ser abordado por alguém que conheça do assunto. Ah, mas não tem ninguém que conheça do assunto. Então convida alguém de fora. Ah, a gente não sabe, ou não tem acesso, ou não está disponível para cá. Então vamos estudar junto, vamos formar um grupo de estudo aqui para a gente estudar junto o tema, para a gente capacitar pessoas a estarem aptas nisso. O que é também trabalho das federativas, como está fazendo aqui agora. Fazer capacitações, não é? Em que a gente se instrua, em que a gente se informe, para poder ofertar amparo e ofertar auxílio dentro do movimento, mas sobretudo dando exemplo, sendo acolhedores e amorosos, porque a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Assim ensina Emmanuel. E à medida em que nós somos inclusivos e que nós somos acolhedores, os outros olham e falam assim, tem alguma coisa diferente. Então, se você vê homossexuais ou transexuais sendo discriminados na casa, entre na defesa deles. Se você vê dirigentes numa reunião privada querendo privar o outro de ser um trabalhador por conta da sua sexualidade, entre na defesa e entre vigorosamente, com firmeza, firmeza amorosa. Fale, o que você está se baseando para tomar uma decisão como essa? Quais são os princípios que norteiam para que você diga que essa é a lógica que vai ser colocada aqui? Porque a casa espírita não pertence ao presidente, não pertence aos seus dirigentes. Nós que estamos dirigentes de casa espírita, e eu sou presidente da Associação Médica Espírita de Minas Gerais, então eu posso dizer para vocês de carteirinha, nós que estamos na direção de algo, somos os mais doentes, somos os mais necessitados. Enquanto os trabalhadores e, sobretudo, os frequentadores são convidados de Jesus que vêm e vão, nós estamos internados em regime de urgência e permanência. E a única coisa que nos ajuda é a gente ter consciência de que nós estamos em regime de internação. Que só os casos mais graves são internados. E como Jesus das trevas tira a luz, enquanto a gente se trata, Ele vai revelando para nós a nossa natureza divina e permitindo que essa natureza divina seja colocada à disposição. Portanto, o manual de conduta na casa espírita chama-se Evangelho. Não é o manual ditado pelas nossas vontades pessoais. Acolher transexuais e homossexuais na casa espírita não é caridade, é dever. Os heterossexuais não são superiores aos homossexuais e aos transexuais para olhar com regime de exclusão, como podendo decidir sobre a vida deles. A casa espírita é um templo da vida, enfermaria, escola e educandário, onde nós nos tratamos e aprendemos a imortalidade da alma e nos preparamos para o despertar das virtudes que são as potencialidades do espírito, que é a nossa herança natural. Ali, nessa estação de trabalho e tratamento, todos são igualmente bem-vindos. E não há ninguém que seja indigno, a não ser aquele que a si mesmo pela própria conduta se indignifica. A regra de trabalho na casa espírita pertence a todos. Respeito a si mesmo, respeito aos outros, compromisso com o bem, compromisso com o estudo e com a vivência da doutrina espírita. Essa é a única condição para um trabalhador trabalhar na casa espírita. E nós que estamos dirigentes precisamos fazer valer isso. Senão nós é que perdemos a oportunidade que está nossa disso. Veja essa carta que eu recebi. Gostaria de parabenizar o brilhante artigo do senhor André Moreira. Vocês me permitam esse agradecimento pessoal, porque eu quero mostrar para vocês, na verdade, é o contexto do que ele está falando.
falando sobre o homossexualismo. Aqui já vê o próprio preconceito da pessoa. Porque homossexualismo é o termo que era utilizado quando era considerado uma doença psiquiátrica. Não se usa homossexualismo, nunca. Delete isso do seu vocabulário. Se você fala homossexualismo, você já tem um conjunto de crenças negativas a esse respeito. É homossexualidade, ok? Talvez para o senhor não seja nenhuma novidade, apenas mais um elogio, mas o seu artigo salvou a minha vida. Sou espírita há 10 anos, mas me apaixonei e tive um relacionamento com uma pessoa do mesmo sexo durante 6 anos. Foi um relacionamento feliz, muito feliz, nos amamos muito, mas nunca conseguimos conviver bem com o preconceito e com a nossa consciência. Você vê a homofobia internalizada da própria pessoa. Esse relacionamento chegou ao fim e ambas estamos sofrendo muito. Você vê que o relacionamento chega ao fim pelo preconceito, e não pela falta de amor deles. Entre depressão e outros males. Mesmo com a convicção espírita, pensei em suicídio, pois vi a doutrina tão preconceituosa, ou melhor, não a doutrina, mas os pontos de vista de companheiros do movimento espírita. Nesse período me afastei de muitas atividades, pois não me achava digna de praticá-las. Nunca tinha encontrado uma resposta clara sobre o assunto. Nesse dia, em meio às lágrimas e o desespero meu e da minha amada e amiga, me deu vontade de buscar algo na internet e achei esse artigo. Obrigado, doutor. Não é promiscuidade, não é safadeza, não é apenas sexo, não é opção, pois ninguém optaria pelo preconceito. É afeto. Um afeto tão puro, tão honesto, tão íntegro, que poucos casais normais, entre parênteses, têm igual. Eu não me sentia digna de pedir ajuda nem a Deus. Quando encontrei essa ajuda, a ajuda de Deus, da espiritualidade, que viu o meu sofrimento e me estendeu a mão. É isso que nós precisamos ser para as pessoas. Essa mão estendida em nome da espiritualidade, dizendo para ela, você é digna, o seu relacionamento é digno, o seu sentimento é digno, e só não será digno se você indignificá-lo pela falta de autorrespeito e de respeito ao outro, que é o compromisso essencial que todo ser humano precisa ter no campo da sexualidade. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês com alguma reflexão útil nesse dia, em torno dessa temática. Então, gente, nós tivemos aí uma manhã muito produtiva, acredito, né? Porque nos propicia pensar a nossa própria sexualidade e também o nosso papel enquanto educadores de alma. Nós lembramos que o espírita é um educador de si mesmo e um educador que oferece intervenções pedagógicas para o outro. Não é através, seja da fala, seja da prática espírita ou de qualquer outra circunstância. Então, para encerrar, eu queria encerrar com uma imagem, que é essa daqui, ó. Jesus sentado na beira do poço de Jacó, conversando com a mulher. Eita, Jesus atrevido. Jesus não foi crucificado à toa, não, ele mereceu mesmo. Naquela época, um homem não se dirigia a uma mulher em público, ele o fez. Naquela época, um homem não valorizava uma mulher, ele o fez. Naquela época, um homem não debatia assuntos filosóficos com uma mulher, ele o fez. Um homem estrangeiro não se dirigia a outro, muito menos em público, ele o fez. E não simplesmente o fez solicitando algo. Então ele diz para a mulher no poço, mulher, dá-me de beber. Como a dizer, você também tem algo a me oferecer. E eu também posso receber algo de ti. Dá-me de beber. E ela então estranha, Senhor, tu te diriges a mim? Tu me pedes a mim de beber? E ele diz, mulher, se tu soubesses quem te pede, tu me pedirias. E eu te daria. E a água que tu bebesse, em ti se faria fonte de vida eterna. Esse é o nosso Cristo, absolutamente transgressor. Fazia curas em dias de sábado, provocava os fariseus, questionava os vendilhões do templo, não se dobrava ao poder dos mandos. Quando questionado pelos
poderoso se calava e ficava em silêncio. Eita, homem atrevido. E é esse homem atrevido, corajoso, de uma profunda conexão com o amor, que Deus nos deu como guia e exemplo. Qual o maior e melhor modelo dado por Deus aos homens? Vede Jesus. Inspire-se em Jesus. Sinta Jesus. Seja Jesus. Deixe que Jesus seja através de ti. Então, ao encerrar esse dia e nos despedirmos com as reflexões propiciadas, nós rogamos a Jesus que nos dê a todos força, conexão e inspiração para nunca pararmos de buscar, para nunca desistirmos de nós mesmos, para não desistirmos de nós quando percebermos que o nosso preconceito falou mais alto, para não desistirmos do outro quando percebermos que o preconceito do outro falou mais alto naquele instante, para não desistirmos de construir fraternidade quando percebermos que ela não surge natural nos nossos corações, quando enfrentarmos as dificuldades da convivência no ambiente, seja da diretoria, dos trabalhadores ou do serviço espírita. Que Jesus nos fortaleça com a coragem dos buscadores que não desistem de seguirem aprendizes, caindo e levantando, prosseguindo e reafirmando, porque um dia nós chegaremos lá. Um dia nós alcançaremos a promessa. Um dia nós experimentaremos as alegrias e esse dia vai ser vivenciado em pequenas frações, a cada instante em que nós conseguirmos que o nosso coração se abra em gentileza e doçura, em bondade e em compaixão, em ternura e em acolhimento. A cada instante que, reconhecedores das nossas dificuldades e das nossas limitações íntimas, nós dissermos para o Cristo: Senhor, eis-me aqui. Sei que o Senhor não espera pessoas preparadas, o Senhor prepara aqueles que se capacitam e se oferecem. E o que eu quero te dizer é: usa-me a mim, Senhor. Usa-me a mim com a tua palavra de esperança, com o teu conforto, com o teu consolo. Permita que a minha seja a tua voz, as minhas sejam as tuas palavras. Permita que as suas mãos sejam estendidas através das minhas. Permita que os meus braços acolham em nome dos teus. E quando eu estiver, Senhor, a ponto de desistir de mim ou do outro, lembra-me que somos semente e que estamos destinados a algo muito maior do que aquilo que já podemos experimentar. Dai-nos, Senhor, a força de reconhecer isto em nós, mas também a força de reconhecer isto do outro, sem cobrar do outro um fruto que ainda não tem para ofertar, um fruto que não pode dar. Senhor Jesus, nesse momento em que finalizamos as atividades deste dia, agradecidos pela tua generosidade e pela tua bondade, pelas vibrações amorosas daqueles que nos visitam em teu nome e se compadecem de nossas limitações, nós queremos te louvar por toda a grandeza da experiência humana, por tudo que é permitido, por tudo que existe a serviço do crescimento do espírito imortal. Dai-nos, Senhor, as noções exatas da imortalidade da alma que nos dilate as percepções do presente e do futuro. E em sintonia com esta realidade do ser imortal que somos, dai-nos, Senhor, a condição de prosseguir. Permita-nos acolher em teu nome os teus convidados. Permita-nos, Senhor, levar palavras de conforto e de esperança, de estímulo e de lenitivo. Permita-nos, Senhor, sacralizar a nossa experiência de sexualidade com a grandeza do respeito e da amorosidade. E em toda parte e em todos os passos, que a nossa seja, Senhor, a vivência de espíritas sinceros que buscam aprender contigo, sem desistir jamais
de prosseguir aprendizes. Agradecidos que estamos por este dia, te rogamos, dá-nos, Senhor, dá-nos da tua água de beber e ensina-nos a verter a água da vida em teu nome. Que assim seja.